Então, perfeito, dando início à nossa disciplina de balanços materiais aplicados à indústria, dando continuidade ao que a gente já falou na aula passada, da semana passada. Então, a gente iniciou falando sobre balanço de materiais aplicados à indústria. Então, a gente começou a falar sobre os balanços materiais com reação química, e para que a gente inicie falando sobre as reações químicas, é importante que a gente veja algumas informações, né? Então, eu falei semana passada sobre a estequiometria, falamos sobre algumas terminologias, então falei sobre extensão da reação, reagente limitante, reagente em excesso. E começamos a falar também, eu falei sobre conversão. Então, hoje a gente vai estar falando sobre seletividade, rendimento, e a gente vai começar a fazer alguns balanços molares aí em alguns reatores, utilizando uma reação e múltiplas reações ainda hoje. Perfeito? Então, só resumindo aqui o que a gente falou na semana passada, então, apresentei a estequiometria e algumas terminologias. Então, falei sobre estequiometria, balanceamento das reações, o que significava cada, cada informação dentro aqui da reação química. Mostrei o balanço de materiais é, que a gente foi vendo desde o início. Então, no início a gente era um regime estacionário e não tinha reação química, então que se resumia nessa equação, na qual a vazão de entrada era igual à vazão de saída. Depois, quando a gente tinha um acúmulo, então era o que entrava menos o que saía, mais o acúmulo. Então, se a gente tinha é, oscilações dentro do sistema, então essas oscilações elas estão embutidas dentro desse termo acúmulo do sistema. E agora a gente começa a trabalhar na mesma reação, na reação global, só que agora a gente não simplifica esses dois termos, a gente não simplifica o termo de saída e nem o consumido, porque agora a gente está trabalhando com reação química, com balanço de massa com reação química. Então, falei aqui um pouco de extensão da reação, resolvemos alguns, alguns não, resolvemos um exemplo aqui só para tentar entender como que funcionava essa questão de extensão da reação. Depois falei sobre reagente limitante e reagente em excesso. Fizemos um exemplo aqui, onde a gente determinava o reagente limitante, o reagente em excesso, e a partir do reagente limitante, qual era o número máximo que a gente conseguiria produzir de produto. Então, fizemos esse outro exemplo, esse exemplo, e depois a gente começou a falar sobre conversão, seletividade e rendimento. Então, fiz uma definição inicial sobre conversão, seletividade e rendimento, e depois comecei a falar sobre a parte de conversão. Então, conversão é uma relação entre os números de mols que alimentam, que estão na alimentação e que reagem em relação ao total que entram. Ou a gente pode até relacionar isso em termos de extensão da reação, ou seja, a extensão que realmente acontece e a extensão completa. Então, resolvemos um problema aqui no qual era produzido 14,4 kg de CO2 a partir de uma alimentação de 10 quilos. Então, para produzir esses 14,4 quilos, qual era a quantidade de heptano que a gente precisava? Então, a gente fez esses cálculos a partir aqui da quantidade de produto gerado. Estequiometricamente, a gente viu qual era a relação de heptano e CO2, e a partir disso a gente sabia quanto se produziu, qual era a quantidade de heptano que era necessário para produzir 14,4 kg de CO2. E a partir disso a gente definia qual era a quantidade, a porcentagem de conversão, que nesse caso era 46,75. Perfeito? Então agora, a gente parte para o início dessa aula, que é com relação à seletividade. Então, seletividade é uma razão entre o número de mols de um determinado produto de interesse e o número de mols de um dado subproduto. Então, aqui acontece normalmente em múltiplas reações, no qual
eu tenho produto de interesse sendo gerado, mas ele pode estar sendo consumido ou ele pode também estar sendo tá compartilhando esses reagentes e em vez de estar produzindo totalmente esse reagente para ele, acaba produzindo para outro também. Então, o que a gente chama de subproduto ou produto não desejado. Então, aqui a gente tem uma reação no qual o metanol está produzindo o C2H4, que é o etileno, mas em paralelo, esse mesmo metanol, ele também produz o propileno. Então, percebam que o mesmo reagente, ele produz tanto o etileno quanto o propileno. Dessa forma, há uma concorrência entre essas duas reações que estão acontecendo. Então, é importante calcular aqui, nesse caso, qual é a relação de a seletividade do desejado, que é o etileno, em relação ao propileno, que é o subproduto, o que a gente não deseja. Então, percebam que, ao contrário da nomenclatura anterior, que a gente estava falando de rendimento, a gente sabe que o rendimento ele vai de 0 a 100%, ou ele vai de 0 a 1. Já a seletividade, percebam que a gente pode ter número maior do que 1. Então, essa relação entre o número de mols de etileno e o número de mols de propileno produzidos pode ser um valor maior que 1. Eu posso estar produzindo 2 vezes mais etileno do que propileno. Eu posso estar produzindo aí 3, 4 vezes a quantidade de etileno em relação ao propileno. E o contrário também. Então, eu posso estar produzindo menos etileno do que propileno. Ou seja, essa fração aqui, ela dá um valor menor que 1. E aí, o meu produto desejado, que no caso é o etileno, ele está sendo desfavorecido em relação ao propileno. Não é o desejado. Tá? Então, para a gente fixar esse conteúdo, então vamos resolver um problema aqui. Tá? Então, a gente tem grandes quantidades de nanotubos de carbono de parede única, eles podem ser produzidos pela decomposição catalítica do etano sobre o catalisador de cobre-ferro suportado em sílica. Então, a gente tem uma reação aqui, onde eu tenho o etano, e aí ele está produzindo o carbono, que é o nanotubo de carbono, mais o hidrogênio. Porém, a gente tem uma reação paralela aqui que também está consumindo esse etano e está produzindo um etino mais hidrogênio. Então percebam que aqui eu não desejo que essa reação aconteça, mas a gente não tem controle sobre essa reação acontecer. Dessa forma, a gente tem o carbono produzindo, mas a gente tem um subproduto aqui, ó, indesejado. E aí o problema nos diz o seguinte: se forem obtidos 3 mols de H2 e 0,5 mols de C2H4, que é o etino, qual é o valor da seletividade da produção de carbono relativa a C2H4? Então, ele quer saber qual é a seletividade que eu tenho nessa reação a partir da produção de 3 mols de H2 e 0,5 mols de C2H4. Então, dessa forma, a gente tem essas duas reações. Então, nós temos a reação do C2H6 produzindo 2 carbonos mais 3 hidrogênios. Percebam que a reação já está balanceada. E C2H6 produzindo C2H4 mais H2. Então, o que o problema está pedindo para a gente? Que a gente calcule a seletividade de carbono em relação ao etino. Então, é a relação entre o número de mols do carbono em relação ao número de mols do etino. Perfeito? Feito isso, a gente sabe que o problema deu para a gente que a quantidade produzida de etino é de 0,5 mols, perfeito? E a gente sabe que o etino, ele só é produzido
dessa reação aqui, ó, é na segunda reação. Então, se ele já deu esse problema, ele já deu essa informação para a gente, estequiometricamente a gente percebe que aqui eu tenho 1 mol de C2H6, que está para 1 mol de C2H4 e 1 mol de H2. Então, portanto, a gente já consegue determinar essas informações aqui, ó, quanto eu estou produzindo quanto eu tenho sendo consumido de C2H6 da segunda reação e quanto eu estou produzindo de H2 da segunda reação, tá? Então, a partir dessa informação aqui, ó, eu consigo, ou seja, o que é essa informação? É a quantidade de produto gerado da primeira reação, da segunda reação. Então, quanto eu estou produzindo quantos mols de C2H4 a partir de C2H6 da segunda reação. Perfeito? Então, eu sei que pelo problema, ele falou que essas duas informações, esses dois dados, são fornecidos pelo problema. Então, 0,5 mols de C2H4 são formados e 3 mols de H2. Só que eu não sei quantos mols são formados desses 3 mols, quantos são da segunda reação e quantos são da primeira. Então, eu não sei quanto é isso. Porém, como eu já falei, então se aqui ó, eu tenho 0,5 mols de C2H4 e C2H4 está só na segunda reação, a gente consegue entender que da segunda reação, se eu tenho 0,5 mols de H2 sendo formados. Então, se aqui é tudo 1 para 1, se a relação é 1 para 1, e eu produzir 0,5 mols de C2H4, consequentemente, eu também tenho quanto de hidrogênio? 0,5 mols. Se desses 0,5 mols são produzidos da segunda reação, quantos são produzidos da primeira? Então, se está produzindo 3 e da segunda produziu 0,5, da primeira eu vou produzir 2,5. Então, são 2 mols e meio que eu produzo de H2 aqui da primeira reação, ó. Tudo bem? Entenderam em relação a isso? Então, percebam que ó, são dois dados informados pelo problema. Então, eu estou tendo 0,5 mols de C2H4 sendo produzidos e 3 mols de H2. Só que eu não sei desses 3 mols quanto vai para a primeira reação e quanto vai para a segunda. Mas eu sei que desses 0,5 mols de C2H4 é só da segunda reação. E estequiometricamente, eu sei que todos esses componentes da segunda reação é tudo 1 para 1. Então, se eu sei que produziu meio mol de C2H4, consequentemente, eu também produzi meio mol de H2. Então, eu tenho meio mol de H2. Se eu já sei meio mol de H2, quanto sobrou para cá? O restante que faltava para 3. Então, são 2,5. Então, eu sei que dessas duas reações, a partir desses dois produtos gerados, eu sei que eu tenho 0,5 mols de C2H4, 0,5 de H2 da segunda reação. Da primeira, eu tenho de H2 2 mols e meio, que é o que falta para 3, e agora eu vou calcular qual é o número de mols de carbono. Como que a gente faz isso? Então, estequiometricamente, eu sei que 2 mols de carbono estão para 3 mols de H2. 2 mols de carbono estão para 3 mols de H2. Isso aqui vem da reação estequiométrica. Perfeito? Feito isso, então a gente descobre qual é o número de mols que eu tenho de quem? De carbono. Então, da primeira reação, eu sei que eu produzo 1,67 mol de carbono. Portanto, agora a gente tem esse valor e a gente consegue calcular qual é a seletividade. Então, substituindo ali, a gente vai ter aqui o número de carbono, que é o que a gente calculou aqui, ó, 1,67, dividido por meio mol de C2H4, que é esse valor aqui, ó, a quantidade de subproduto fornecido pelo problema. Sendo assim, a gente tem como resposta para esse problema que a seletividade de carbono com relação a etino é de 3,34. E o que significa isso? Significa que nessas duas reações eu consigo produzir 3,34 mols de carbono a mais que C2H4.
Então, para cada mol de C2H4, que é o meu subproduto, que é o meu produto não desejado, que eu gero 3,34 mols de carbono. Então, percebam que são 3,3 vezes mais carbono do que o etino. Perfeito em relação a isso? Então, percebam que aqui a gente tem uma seletividade do produto desejado em relação ao produto não desejado. Então, normalmente eu tenho valores maiores do que 1, porque a não ser que eu tivesse algum parâmetro, alguma variável que estivesse favorecendo a segunda reação. Mas aí eu estaria produzindo um subproduto ou um produto indesejado. Então, e é o que a gente não deseja. Então, percebam que é importante essa informação, interpretação do resultado aqui. A conta até que não é difícil, né? Porque a gente é só fazer uma relação estequiométrica, mas é importante entender o problema. Então, enquanto eu produzo 1 mol do que eu não quero, eu produzo 3,34 do que eu desejo, a partir dos produtos gerados. Perfeito? Feito isso, então agora a gente passa para a próxima informação, ou a próxima o que a gente consegue interpretar com relação à parte de rendimento. Então, o que seria rendimento? Então, rendimento, diferente das outras duas informações que a gente viu até aqui, rendimento a gente pode calcular rendimento baseado na alimentação, a gente consegue calcular o rendimento baseado no reagente consumido, e a gente também pode calcular o rendimento baseado no consumo teórico do reagente limitante. Então, é possível, dependendo da informação que a gente tenha, a gente vai calcular esse rendimento baseado nessas 3 informações, ou baseado na alimentação, ou no reagente consumido, ou no consumo teórico de reagente limitante. Então, basicamente, a informação desses 3 tipos de rendimentos são as mesmas coisas, com a única diferença é que a gente está fazendo uma razão da quantidade obtida do produto desejado em relação quando eu estou fazendo baseado na alimentação, em relação à quantidade alimentada do reagente-chave. Quando eu estou falando de reagente consumido, é a razão entre a quantidade obtida de produto desejado e quem? A quantidade de reagente consumido. E quando eu estou falando de consumo teórico de reagente limitante, então é a razão entre a quantidade obtida de produto desejado e a quantidade teoricamente obtida desse produto. Então, sempre é uma razão entre o produto desejado, para os 3 rendimentos, mas em relação a quem? Ou em relação à alimentação, ou a quantidade que é alimentada do reagente, a quantidade consumida do reagente-chave. Percebam que eu posso alimentar tudo, mas nem toda essa quantidade alimentada ela é consumida. Então, eu posso ter um rendimento em relação à quantidade alimentada ou à quantidade consumida. E eu também posso calcular em relação à quantidade teoricamente obtida desse produto. Perfeito? Então, a gente tem depende do que a gente tem de interesse. Se a gente tem interesse em calcular o rendimento em alimentação, a gente calcula dessa forma. Se a gente quer calcular reagente consumido, a gente vai usar essa outra questão. E se a gente tiver querendo calcular o rendimento baseado no reagente limitante, a gente calcula dessa forma. Perfeito? Feito isso, então, vamos resolver um problema aqui. Então, a gente sabe que as leveduras são micro-organismos que consomem açúcar para dar origem a uma variedade de produtos. Por exemplo, as leveduras, elas podem ser usadas para converter malte em cerveja e também milho em etanol. Então, a gente tem as leveduras agindo na produção de cerveja e na produção de etanol também. Então, só lembrando que a gente deu um exemplo aqui do malte, né, se transformando em cerveja, mas a gente poderia ter
outros carboidratos fazendo essa função de conversão em cerveja. E a mesma coisa aqui. Citei o milho, mas a gente poderia ter outro tipo de açúcar convertendo em etanol. O crescimento da Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura, que é um tipo específico de levedura, em soluções aquosas de glicose, que é um tipo de açúcar, sobre condições anaeróbicas, ou seja, ausência de ar, ocorre pela seguinte reação global para produzir biomassa, glicerol e etanol. Então, a gente tem aqui a nossa glicose, ela em presença de amônia. Então, a levedura, ela se alimenta de glicose, ela precisa de um pouco de amônia também. Para que ela precisa dessa amônia? Porque para o crescimento da biomassa. Então, é importante entender isso, né? Que a levedura, ela precisa se alimentar para se manter viva. Então, por isso que eu tenho uma quantidade de biomassa sendo envolvida aqui nessa reação química. Ela vai estar produzindo glicerol, então isso daqui é um produto, dependendo do objetivo nosso, isso daqui ele é um subproduto ou um produto não desejado. Eu produzo também CO2, então aqui é o gás CO2, produzo etanol, produzo que eu digo a reação, né? A reação está produzindo, a levedura tá fazendo essa conversão de glicose em etanol e uma pequena quantidade aqui de água. Então, a reação ela já está balanceada. Então, a gente tem aqui glicose produzindo biomassa, glicerol, CO2, etanol e água. Perfeito em relação a isso? Então, a gente só precisa entender que quando a gente está falando de reação fermentativa, a levedura, ela não consegue, ou seja, ela consegue utilizar toda a glicose, mas ela não transforma toda essa glicose em etanol, que é o objetivo principal. Ela não consegue fazer isso. Quer dizer, não é que ela não consegue, ela até conseguiria. O problema é que se ela fizesse isso, ela morreria, porque ela precisa de alguma quantidade desse açúcar para que ela sobreviva. Então, é importante que ela consuma uma quantidade dessa glicose para se manter viva. Então, esse termo aqui que está informando para a gente que a quantidade que ela se alimenta para se manter viva. E aí o problema pede para a gente o seguinte, ele pede para a gente calcular o rendimento teórico de biomassa, então ele quer saber qual é o rendimento teórico de biomassa em gramas de biomassa por grama de glicose. Então, ele quer que a gente calcule o rendimento teórico de biomassa nessa unidade, ó, gramas de biomassa por grama de glicose. Então, quanto de biomassa eu produzo em relação à quantidade de glicose? Quanto eu vou produzir aqui, ó, de biomassa em relação a essa quantidade de glicose? E também ele pede para a gente calcular qual é o rendimento de etanol, que é o nosso produto desejado, em relação à glicose. Então, perceba que ele está pedindo, querendo saber qual é o rendimento que eu tenho da produção de biomassa em relação à glicose e de etanol em relação à glicose. Perfeito? E aí ele pede para a gente utilizar como base de cálculo 1,18 mol de biomassa. Por que ele pede para a gente utilizar essa base de cálculo de 1,18 mol de biomassa? Porque ele não deu nenhuma informação em relação à massa aqui que vai estar envolvida. Percebam que o problema, aqui ele fez uma contextualização dessa reação e aqui ele mostrou para nós qual é a reação. Então a gente precisa ter uma base de cálculo, ou seja, a gente precisa ter uma informação da quantidade de algum dos, ou reagente ou produto, para que a gente consiga calcular essas informações aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, e aí, só respondendo a pergunta que eu tinha feito, por que ele está utilizando 1,18 de biomassa? Porque perceba que 1,18
é o dobro aqui, ó, da biomassa. A gente poderia ter utilizado uma outra base de cálculo. Qual base de cálculo a gente poderia ter utilizado? 0,59 mols de biomassa. Então, se a gente tivesse escolhido como base de cálculo 0,59, não teria problema nenhum e não daria resultado diferente. Por que não daria resultado diferente? Porque quando a gente está calculando rendimento, ou seletividade, ou conversão, a gente está fazendo uma relação entre, uma razão entre produto e produto, reagente e reagente, ou produto e reagente. Então, quando a gente está fazendo uma razão, independente da base de cálculo, a gente escolhe tanto a conversão, quanto o rendimento, quanto a seletividade, a gente vai ter os mesmos valores, tá? Então, independente dessa base de cálculo. Mas aqui ele pediu para a gente utilizar 1,18. E aí, o que a gente pode fazer? Então, aqui a gente tem a reação química, que a gente vai estar utilizando para encontrar essas duas informações que o problema está pedindo para a gente. Então, vamos utilizar aqui a nossa base de cálculo de 1,18 mol de biomassa. E aí, estequiometricamente, a gente vai chegar a esse resultado ou ao rendimento que ele está desejando. Qual que é o rendimento? Ele quer saber, ele está pedindo qual é o rendimento em gramas de biomassa por gramas de glicose a partir de 1,18 mols de biomassa. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai partir, nós vamos partir desse 1,18 mols de biomassa, e a gente sabe que para cada 1,18 mols de biomassa, quanto que eu preciso de glicose? Então, aqui, ó, eu preciso de 0,59 para 1. Como é o dobro, então quanto eu preciso? Preciso de 1,18 para 2. Então, ó, 1,18 mol de biomassa para cada 2 mols de glicose. Tudo bem? Então, da onde saiu esse valor aqui? Esse valor saiu aqui da reação, ó. Então, eu sei que para 0,59 de biomassa eu preciso de uma glicose. Para 1,18 mols de biomassa, quantas glicose eu preciso? Duas. Tá? Então, aqui é o dobro. Então, aqui também vai dobrar. Feito isso, agora é só uma questão de conversão de unidade. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que um mol de biomassa tem 23,74 gramas de biomassa. Então é só pegar aqui, ó, o carbono, a massa molar dele é 12, do hidrogênio é 1, do nitrogênio é 14 e do oxigênio 16. Então é só pegar 1 vezes 1,74 mais 14 vezes 0,2 mais 16 vezes 0,45, tudo vezes 0,59. E aí eu vou ter o valor aqui, ó. Então eu sei que 1 mol de biomassa, desculpa, não vou multiplicar por 0,59 não, eu só quero a massa molar da biomassa. Então eu sei que 1 mol de biomassa tem 23,74 gramas de biomassa. Quando a gente faz isso, a gente simplifica aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Então, a gente simplifica esse mol de biomassa com esse mol de biomassa aqui, ó. Então, a gente simplifica esses dois. O que ficou? Então, ficou gramas de biomassa por mol de glicose. Então, ó, aqui em cima a gente já chegou em gramas de biomassa, mas a gente precisa chegar em gramas de glicose. Então, agora a gente vai converter esses mols de glicose para quê? Para gramas de glicose. Como que a gente faz isso? Então, a massa molar da glicose, então 1 mol de glicose tem 180 gramas de glicose. Mesma coisa, então agora a gente vem aqui, ó, a gente simplifica esse mol de glicose com esse mol de glicose. O que sobrou agora? Grama de biomassa por grama de glicose, que é o que a gente quer. Então, a gente vai multiplicar todos os termos que ficaram aqui em cima e dividir pelo que sobrou aqui embaixo. Então, vai ficar 1,18 vezes 23,74 vezes 1, tudo dividido por 2 vezes 1 vezes 180. Fazendo isso, a gente chega à resposta aqui. Eu tenho o rendimento dessa primeira
Pergunta. Eu tenho 0,0, eu produzo 0,0778 gramas de biomassa para cada 1 grama de glicose. Perfeito? Em relação a isso? Então, essa uma observação importante. Significa que o que eu quero produzir numa fermentação alcoólica? Eu quero produzir etanol, tá? Só que eu sei que eu não consigo produzir só etanol. Então, percebam que para cada mol de glicose que está entrando nessa reação, a levedura ela está se alimentando e ela está produzindo a quantidade de biomassa, ou ela está se reproduzindo, ela está produzindo 0,0778 gramas de biomassa. Perfeito? Agora a gente vai para a segunda questão. A segunda questão, ele quer saber qual é o rendimento, quanto eu produzo de etanol em relação à glicose. Então, ó, aqui é isso que eu estou produzindo para cada grama de glicose. E agora, o etanol, que é o que eu desejo, quanto eu vou produzir? Então, a gente vai partir da mesma forma. Então, eu vou encontrar aqui qual é a relação que existe entre etanol e glicose na reação. Então, ó, é 1,3 mols de etanol para cada mol de glicose. Mas como a gente está trabalhando com uma base de cálculo de 1,18 mols de biomassa, então aqui, ó, quanto que eu vou ter de etanol produzindo? 2,6. Quanto que eu vou ter de glicose? 2. E aí a nossa reação fica, a nossa relação entre etanol e glicose fica 2,6 mol de etanol para cada 2 mols de glicose. Agora a mesma coisa que a gente fez aqui na parte de cima. Então vamos converter mol de etanol para grama de etanol e vamos converter mol de glicose para grama de glicose e dividir uma pela outra. Então como vai ficar? Eu sei que 1 mol de etanol tem 46 gramas, e a gente sabe também que 1 mol de glicose tem 180 gramas de glicose. Dessa forma, eu simplifico esse mol de etanol com esse mol de etanol, esse mol de glicose com esse mol de glicose. O que sobrou aqui? Sobrou só grama de etanol. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Tá? E aí, o que sobrou aqui? Então, sobrou só o etanol, gramas de etanol e gramas de glicose. E aí, a gente tem que eu produzo 0,332 gramas de etanol para cada grama de glicose. Perfeito em relação a isso? Então, percebam que agora a gente tem uma quantidade de etanol muito maior que de biomassa. Perceba que, apesar de a gente ter valores muito pequenos aqui, ó, mas quando a gente compara etanol e biomassa, isso aqui, ó, 10 vezes maior que isso, dava 0,7. Então, ó, isso aqui é mais ou menos 5 vezes mais, eu estou produzindo 5 vezes mais etanol do que biomassa, que é o objetivo dessa reação fermentativa. Professor, o senhor não está compartilhando a tela. Desculpa, eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, aí. Ainda não. Tá, não, agora vai. Perfeito? Então, só voltando aqui então. Que acontece? Então, a gente simplificou aqui, ó, simplificou todas as unidades. Então, eu simplifiquei mol de etanol com mol de etanol, mol de glicose com mol de glicose, e aí sobrou quem? Gramas de etanol por grama de glicose, que é o que a gente queria. Então, perceba que agora, ó, eu estou produzindo 0,3, ou eu estou tendo um rendimento de 0,332 gramas de etanol para cada grama de glicose. E aí, quando eu comparo esses dois resultados aqui, ó,
apesar de eles serem valores pequenos, perceba que essa quantidade de etanol, o rendimento de etanol em termos de glicose, é muito maior que essa quantidade de biomassa em relação à glicose. E esse é o objetivo da fermentação, né? O objetivo é que eu tenha uma quantidade de etanol muito maior, uma quantidade de etanol produzido muito maior que de biomassa, tá? Então, aqui a gente tem, se fosse, igual eu falei, se fosse 10 vezes esse valor aqui, dava 0,7. Então, é mais ou menos uns 5%. Então, os 5 vezes, desculpa. Então, eu vou ter 5 vezes mais etanol do que a biomassa, e que é o objetivo do processo de fermentação, né? Eu quero produzir mais etanol do que produzir levedura. E aí, a gente, resumindo aqui, ó, vamos fazer um resumo entre o que a gente entendeu por conversão, rendimento e seletividade. Então, quando a gente está falando de conversão, nós estamos falando uma razão entre reagente e reagente, ou seja, é uma relação entre o reagente que reagiu, o componente reagido em relação ao reagente alimentado. Por isso que eu falo que é uma razão reagente-reagente, porque quando eu estou fazendo conversão, eu estou relacionando a quantidade de reagente que reagiu em relação à quantidade total de reagente que entrou no reator. Por isso que é uma razão reagente-reagente. Quando a gente está falando de rendimento, é uma relação de produto-reagente. É isso que a gente acabou de fazer. Eu quero saber quanto eu produzo de biomassa em relação à glicose alimentada. É o produto em relação ao reagente. É a quantidade que eu produzo de etanol em relação à glicose. Então, é uma razão sempre produto-reagente. E, por fim, o que é a seletividade? É uma razão produto-produto. Ou seja, é o produto desejado em relação ao produto indesejado. Então, se a gente consegue resumir de uma forma mais simples, é dessa forma, ó. Então, quando eu estou calculando conversão, eu estou calculando uma razão entre reagente e reagente. Quando eu estou fazendo o cálculo de rendimento, é do produto em relação ao reagente. E a seletividade me dá a informação do produto desejado em relação ao produto indesejado. Perfeito? Então, acho que é importante esse resumo final aqui para que vocês consigam entender como que funciona toda esse cálculo de conversão, rendimento e seletividade. Só para vocês entenderem, ó, quando estiver falando de conversão, eu estou querendo calcular, encontrar razão entre reagente e reagente. Quando eu estou falando de rendimento, o que eu quero calcular? É a razão entre o produto e o reagente. E quando eu estou querendo calcular a seletividade, é uma relação produto-produto. Tudo bem? Então, acho que dessa forma fica talvez mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo quando eu estou querendo calcular conversão, rendimento e seletividade. Perfeito em relação a isso? Então, dando continuidade aqui, então deixa eu mudar para outro slide. Então, a gente vai começar a nossa próxima aula aqui, que é a aula 8. Então, deixa eu voltar aqui e eu já vou compartilhar com vocês. Perfeito? Então, agora a gente vai iniciar a aula 8, no qual a gente vai estar fazendo os balanços materiais em processo com reação química. Então, a partir dessas informações que a gente viu aqui na aula 7, então, a partir dessas informações de estequiometria e desses conceitos básicos para balanço de material, a gente vai fazer uma introdução ao balanço de massa com reação química, e aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos com uma única reação e com
múltiplas reações. No caso aqui vão ser duas reações. Então vamos ter dois exemplos nos quais a gente vai calcular algumas informações que o problema vai estar pedindo para a gente a partir de uma ou duas reações. Então, resumindo, a gente tem essa reação, que é essa equação, que é a equação do balanço de massa, de forma geral. Só que essa equação global aqui, de forma geral, a gente não consegue fazer, pelo menos a princípio, nenhuma simplificação. Por quê? Porque aqui, esses dois termos são os termos que estão relacionados à reação química. Então, se a gente tem reação química, a gente não consegue cancelar nenhum desses dois. E a gente tem esses termos aqui que são termos de fluxo. Fluxo de entrada e fluxo de saída. Então, a gente também não consegue simplificar essas duas informações, porque precisa estar entrando alguma coisa no reator e precisa estar saindo. Então, esses dois termos a gente não consegue simplificar. E essas duas informações aqui, que estão relacionadas à reação química, que são a quantidade de mols gerados e consumidos, a gente também não consegue. E a única, talvez, que a gente consiga simplificar seria o acúmulo. Se não tiver acúmulo, se o nosso sistema, que no caso aqui é o reator, ele não tiver tendo nenhum acúmulo. Então, aqui a gente tem eu só estou dando um exemplo, mas a gente não vai resolver ele, só para a gente entender melhor. Só estou exemplificando. Então, aqui eu tenho um reator. Esse reator, estou entrando com reagentes. Então, eu estou entrando com hidrogênio e nitrogênio, em algumas quantidades aqui, que eu não sei se são relações, são vazões estequiométricas, mas eu sei que uma quantidade está entrando aqui. Vai entrar no reator, vai acontecer a reação, alguma quantidade de N2 vai ser transformada em NH3, uma quantidade de H2 vai ser transformada em NH3, então vai ter uma reação no qual a relação entre eles vai produzir esse produto, e aqui eu tenho produtos sendo gerados. Perceba que, independente de cálculo, em algum cálculo que a gente esteja fazendo, mas a gente consegue perceber que tem partes de hidrogênio que não reagiram e estão saindo aqui, ó. E a mesma coisa com o nitrogênio. Tem partes de nitrogênio que não reagiram e está saindo aqui, ó. E eu estou tendo a produção de NH3. Então, só por esse exemplo, só por essa figura aqui, a gente já consegue identificar que a conversão, independente se o nitrogênio ou H2 são quem é o reagente limitante, independente de qual independente se a gente sabe ou não, a gente consegue entender que se está entrando 18 de hidrogênio, 15 de nitrogênio, e está saindo dos dois, significa que essa nossa reação ela não tem conversão de 100%. Perfeito? E aí, só voltando aqui, só mais uma informação, é que a extensão da reação, ela vai dizer para a gente qual é a quantidade, a relação entre a diferença do que está saindo e o que entrou, dividido pela coeficiente estequiométrico. Perceba que isso daqui, ó, Ni menos N0, ou seja, essa quantidade, vamos fazer para o hidrogênio. Quanto de hidrogênio está saindo? 9 mols. Quanto está entrando? 18. Qual é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio nessa reação? Menos 1. Ele é menos porque ele é reagente. Então vai ficar 9 menos 18 menos 9, dividido por menos 1, menos 9. Ou seja, a extensão da reação, se eu me basear pelo hidrogênio, significa que a extensão da reação é 9. 9 o quê? 9 mols de H2 reagindo. Tudo bem? Então, é só para entender que essa extensão da reação, que a gente já viu na aula passada, ela nos dá a informação de quantos mols estão reagindo nessa reação. Tá? Quantos mols estão reagindo? Então, percebam que 9 menos 18 dividido por menos 1 vai dar 9, então significa que 9 mols reagiram aqui, ó. Por isso que está saindo 9. E aí, relacionando
essa reação com as informações básicas que a gente viu no final da aula passada e no final da aula de hoje, em relação à aula 7, então a gente consegue relacionar aqui, ó, conversão, que a gente já viu que é uma razão reagente-reagente, então é uma razão, então a gente consegue relacionar o fator de conversão com quem? Com a extensão da reação. Então, ó, fator de conversão é o que entra menos o que sai, dividido pelo que entra. O que é esse termo aqui, ó? N0 menos NI. Ó, o que é N0 menos NI? É o menos extensão da reação vezes quem? Vezes, ó, se eu passar o coeficiente estequiométrico para cá e multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter que esse valor aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar invertido, vai ficar N0 menos NI. Então, é N0 menos NI, o quê? É negativo do fator do coeficiente estequiométrico, veja a extensão da reação, dividido por N0. Então, tanto faz eu utilizar essa informação, quanto essa informação eu consigo calcular a conversão. Perceba que se eu tiver a conversão também, eu consigo calcular qual é a extensão da reação. Seletividade é uma razão produto-produto, então eu estou dividindo o número de mols do produto desejado em relação ao número de mols do produto indesejado, e rendimento é produto sobre reagente. Então é só aquele resumo que a gente já viu, e aqui a gente, vamos ver como que a gente vai utilizar isso. Aqui a gente tem número de mols que estão saindo, e é igual ao número de mols que eu alimento, mais ou menos em relação ao que está reagindo. Então, toda essa reação, toda a nossa reação, ela pode ser representada, nosso balanço, ele pode ser representado por aqui, ó. Isso é o que entra, isso é o que sai, é igual ao que entra, mais ou menos o que reage. E aí, ele pode, se esse termo for gerado, é porque ele é produto. Se esse valor for negativo, é porque ele é reagente. Ou seja, eu posso, quando eu for fazer o balanço de mol por reagente, esse valor aqui ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se ele é reagente ou se ele é produto. Então, esse daqui é o nosso termo de geração e de consumo. Esse termo aqui. Então, para a gente, vamos fixar essas informações, então, a partir do que a gente viu na aula 7, e mais o que a gente está vendo aqui, ó, de balanço de massa, que é o balanço de massa com reação química. Então, vamos ver como que a gente consegue encontrar essas informações o que o problema vai nos dar. Então, eu tenho aqui um exemplo, o primeiro exemplo, que ele fala o seguinte, que a cloração do metano, então eu estou clorando o metano, então uma reação do metano com o gás cloro, ele está ocorrendo através dessa equação. Pede-se que você determine a composição do produto, sabendo que a conversão do reagente limitante é de 67% e que a composição da alimentação em porcentagem molar corresponde a 40% de metano, 50% de gás cloro e 10% de nitrogênio. Perfeito? Então, vamos montar o nosso fluxograma em relação a essa reação, a esse sistema que a gente tem aqui. Então, a gente tem um reator. Nesse reator está sendo alimentado com metano, gás cloro e nitrogênio, onde o problema nos disse que 40% é metano, 50% é gás cloro e 10% é nitrogênio. A reação é de 67% de conversão em relação a quem? Em relação ao reagente limitante. E ele pergunta para a gente, qual é essa quantidade que eu estou produzindo aqui, ó?
Então, qual é a composição de metano se todo metano, na verdade, a gente pode até informar isso, né? Se eu tenho uma conversão que é diferente de 100%, todos os reagentes que eu alimentei aqui vão sair aqui, tá? Então, se ele é diferente de 100%, então eu tenho essa quantidade, uma determinada quantidade dos reagentes que entraram, não reagiram e vão sair aqui. Então, vai sair metano, gás cloro, HCl, que é o produto, cloreto de metila, que é o outro produto, e N2, que ele não participou da reação. Então, tudo N2 que entrou aqui, ele vai sair aqui. Tudo bem? Feito isso, então aqui a gente tem o nosso problema. A gente precisa definir uma base de cálculo. Então, aqui a gente vai ter a nossa base de cálculo. Deixa eu só... Então, aqui é a nossa base de cálculo, ó. Essa daqui é a nossa base de cálculo. Então, são 100 mols por hora que estão sendo alimentados nesse reator. E eu quero saber quanto vai estar saindo aqui, qual é a composição. A partir dessa reação e a partir dessa informação de 67% de conversão. Tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa ver a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir quem é a nossa base de cálculo. Então, a nossa base de cálculo são 100 mols por hora. E a outra situação que a gente precisa ver é essa reação, ela está balanceada? Então, a gente vê aqui que ó, tem um carbono, 4 hidrogênios, 3 mais 1, 4, 2 cloros, 2 cloros. Tá? Então, essa é um exemplo de reação em que o número de mols que eu alimento é igual ao número de mols que saem. Então, aqui ó, eu vou ter, tá entrando 2 mols e vão estar sendo produzidos 2 mols. Tá? Então, a gente já sabe, a partir dessa reação, quantos mols estão entrando aqui na alimentação? 100, que é a minha base de cálculo. Quanto vai sair? 100 também. Então, eu sei que vão sair 100 mols aqui. Essa é uma conclusão antecipada que a gente já chega a partir dessa reação, porque essa reação ela é toda 1 para 1. Então, é 1 mol de CH4 reagindo com 1 mol de Cl2 e produzindo 1 mol de cloreto de metila e 1 mol de ácido clorídrico. Então, vamos iniciar o nosso problema. Então, a gente sabe que a partir de 100 mols, e a composição dessa alimentação é 40% de CH4, 50% de Cl2 e 10% de nitrogênio, então 40% de 100, 40 mols por hora de CH4. Perceba que como é alimentação, eu vou identificar aqui como um zero. Então é N número de mols de CH4 inicial, 40 mols. A mesma coisa para Cl2, então 50% de 100, então a quantidade de mols de cloro inicial é igual a 50 mols. E a quantidade de nitrogênio é quanto? São 10 mols por hora. Perfeito em relação a isso? A gente sabe que, como o nitrogênio não participa da reação, essa quantidade que entrou aqui é a quantidade que está saindo também. Então, se entraram 10 mols de nitrogênio, saem 10 mols de nitrogênio. Perfeito? E agora, como que a gente faz o balanço de massa com reação química em termos de metano e de gás cloro? Como que a gente faz isso? Então, primeira coisa, a gente precisa entender quem é o nosso, ou a gente precisa descobrir quem é o nosso reagente limitante. É o metano ou é o gás cloro? Porque o problema disse para a gente que 67%, essa reação, ela tem 67% de conversão. Se ela tem 67% de conversão em relação ao limitante, eu preciso saber quem que é esse limitante. Como que a gente consegue determinar quem é o reagente limitante? Então, lembram que na aula passada, na aula retrasada, que para a gente calcular a
para a gente calcular a extensão da reação, a gente calculava a extensão máxima dos dois componentes que a gente tem aqui, dos dois reagentes. Então, vamos calcular. Qual é a extensão máxima de CH4? Então, eu estou calculando a quantidade máxima, ou seja, todo reagente que entrou, ele vai sair. Então, não vai sair nada, porque ele se transformou, tudo reagiu. Quanto entrou? Menos 40. Qual é o coeficiente estequiométrico do metano? Menos 1. Então, aqui eu vou ter 40 mols de CH4 reagindo. Vamos fazer a mesma coisa para o gás cloro. O que vai acontecer? 50 mols de gás cloro reagindo. E aí a gente faz aquela análise. Se eu tenho 40 mols, é o máximo que eu posso reagir de metano e de gás cloro, eu tenho 50 mols reagindo, o máximo que eu posso reagir, o que tiver o valor menor é a quantidade que limita. Então, o CH4, ele está limitando essa reação. A partir de 40 mols, por mais que eu tenha 10 mols ainda de Cl2, eu não tenho mais CH4. Então, a partir dessa análise de extensão da reação máxima, eu consigo definir quem é o nosso reagente limitante, tá? A única função que tem isso que a gente está fazendo aqui, ó, de encontrar qual é a extensão máxima para os dois reagentes, é só para definir quem é o nosso reagente limitante. Então, a gente sabe que aqui, ó, o reagente limitante é o metano. E por que que isso é importante? Porque agora a gente consegue relacionar o fator de conversão com o reagente limitante. E aí a gente encontra aqui, a gente sabe que a relação de extensão-conversão, qual é a relação? O fator de conversão é o que está reagindo em relação ao que entrou, mas de quem? Do reagente limitante. Tá? A gente só pode fazer isso daqui em relação ao reagente limitante, porque ele que limita a nossa reação. Então, todos os cálculos que a gente vai fazer agora, a partir de agora, é em cima do reagente limitante. Feito isso, então, essa é a relação que é a equação que relaciona extensão e conversão. A gente sabe que o fator de conversão é o 67%, então é 0,67, que é igual menos que vem da equação, menos 1 é o coeficiente estequiométrico do reagente limitante, que é o metano, então aqui é menos 1, vezes a extensão da reação, dividido por quem? Número de mols do reagente limitante que entrou. Quanto entrou? 40% de 100 que a gente já calculou, 40 mols. Portanto, 40 vezes 0,67, aqui dá menos vezes menos, dá mais. Então, vai ficar aqui, a extensão da reação é 26,8 mols reagindo. Então, agora eu quero só que vocês entendam o seguinte, que significa que nessa reação, 26 mols estão reagindo de cada componente por mol. Como essa reação nossa é toda 1 por 1, então significa que desses 40 mols de CH4 que entraram, quanto reagiu? 26,8. Dos 50 mols de Cl2 que entraram, quanto reagiu? 26,8. Não entrou nada de HCl e não entrou nada de cloreto de metila. Então, não entrou nada. E quanto vai ser produzido? Vai ser produzido a quantidade que foi reagida. Então, vamos fazer isso através do balanço? Então, vamos fazer em termos do balanço. Então, a gente pode fazer aqui, ó, que para o reagente limitante nosso, 67% é igual ao número de mols de metano que entram, menos o número de mols de metano que saem, dividido pelo número de mols de metano que entram. Essa é uma relação do fator de conversão em termos do número de mols,
tá? Então, só para vocês verem que tem duas formas da gente calcular. Então, a gente poderia calcular através dessa equação, ou a gente poderia fazer um balanço molar. Como que a gente poderia fazer o balanço molar? Deixa eu colocar aqui, colocar uma caneta aqui, e aí eu vou mostrar para vocês. Então, a gente poderia ter feito aqui também da seguinte forma, ó. Qual é, então, é o número de mols. Porque aqui fica, a letra não ajuda, né? Então, número de mols de CH4 que entram menos número de mols de CH4 saem, e aí mais o coeficiente estequiométrico vezes a extensão da reação é igual a zero. Então, qual é o número de mols de CH4 que sai? É o que eu quero calcular. É igual, vou passar tudo por outro termo. Então, aqui está negativo. Oh, desculpa, aqui é o zero, né? Fiz errado. Aqui é o zero. Então, aqui, ó, deixa eu só apagar, então. Deixa eu apagar aqui. Aqui é o que, ó, o que entra, menos o que sai, mais o que reage, é igual a zero. Então, quanto está entrando aqui? 40 menos número de mols de CH4, mais qual é o coeficiente estequiométrico do metano? Como ele é reagente, é negativo, e o coeficiente dele é 1. Então, é menos 1 vezes... Qual a extensão da reação? É o que a gente calculou aqui, ó, 26,8. 20... Opa. Então, é 26,8. Isso é igual a zero. Quando a gente isola isso daqui, quando a gente isolar o número de mols de CH4, vai ficar 40 menos 26,8, que vai dar 13,2, que é a mesma coisa que a gente consegue através dessa equação. Perfeito? Então, a gente sabe que qual é o número de mols de CH4 que está saindo aqui? 13,2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, para o balanço de massa. Então, a gente vai fazer para o Cl2, para o HCl, para o cloreto, e o nitrogênio a gente já sabe quanto sai aqui. A gente sabe que a quantidade que entrou, 10 mols por hora, vão sair aqui. Feito isso, então vamos fazer o balanço molar do cloro. Então, a quantidade de cloro é igual à quantidade que entrou, mais ou menos a quantidade que reagiu. Como a gente está falando de reagente, então aqui, ó, é negativo, e esse valor é o quanto está reagindo da reação, que é o 26,8. Então, 50 menos 26,8, a gente tem que 23,2 é a quantidade que está saindo aqui, ó. Reagiram 26,8 de cloro aqui. Como entrou 50, então o resto vai sair aqui sem reagir. E para o cloreto de metila, quanto entrou? Não entrou nada. E quanto vai sair? É o que eu quero calcular. E como que a gente calcula? Então, não entrou nada, e aí aqui é positivo porque é produto, então, e o coeficiente estequiométrico dele é 1, então vai ficar 1 vezes 26,8. Então, qual é a quantidade que está sendo produzido de cloreto de metila? 26,8. A mesma coisa agora para ácido clorídrico. Então, não está entrando nada de gás clorídrico, e eu estou produzindo que é 1 mol de gás cloro, vezes 26,8. Então, eu estou produzindo aqui também 26,8 mols por hora de HCl.
Percebam que isso só acontece porque esse coeficiente estequiométrico do ácido, do cloreto de metila e do ácido clorídrico são iguais. Então, a quantidade produzida também vai ser igual. Feito isso, a gente consegue identificar aqui qual é a quantidade molar de metano que vai estar saindo aqui. É a quantidade que não reagiu, 13,2. Qual é a quantidade de gás cloro que vai estar saindo aqui nessa corrente? É a quantidade que não reagiu. Então, ó, esses dois valores são as quantidades que não reagiram. E a quantidade que está saindo aqui de cloreto de metila e de ácido clorídrico é a quantidade produzida em relação à quantidade que entrou. Então, é 26,8 e 26,8 de cada um. E não podemos esquecer ainda o nitrogênio que entrou ali, está entrando com a quantidade de 10. Portanto, qual é a quantidade total? Se a gente somar tudo aqui, 100 mols, que foi o que eu falei. Entraram 100 mols e estão saindo quanto? 100 mols também. Isso só acontece quando? Quando todos os coeficientes estequiométricos da minha reação forem iguais a 1. Então, ó, perceba que aqui é 1, aqui também é 1, aqui também é 1 e aqui também é 1. Então, eu tenho 1 mol de cada um reagindo entre eles, para produzir esses 1 mol também de cada um dos produtos gerados. Por isso que eu tenho o número total de mols que saem do reator é igual ao número de mols que entram no reator. Essa é a única, é, o único, é a única situação que isso acontece, que o número de mols que entram é igual ao número de mols que saem. Feito isso, como que a gente determina qual é a composição? Então, ou qual é a fração? Então, o número de mols de metano em relação ao total, 0,132. Qual que é o número de mols de CH4 que estão saindo aqui? 13,2. E o número total de mols dessa corrente? 100. 13,2 por 100, 0,132. A mesma coisa para o cloro. Então, o número de mols de cloro dividido pelo número total dessa corrente. Então, são 23,2 mols que saem de cloro dividido por 100, dá 0,232. Mesma coisa para ácido clorídrico, que dá o 0,268. Do cloreto de metila, 0,268 também. E, por fim, o de nitrogênio, 10 por 100, 0,10. Aí a gente só multiplica por 100 para saber qual é a composição, né? Então, de metano, 13,2, ou seja, nessa corrente aqui, eu tenho 13,2% da corrente toda de metano. Nessa corrente eu tenho 23,2% de cloro, 26,8% de cloreto de metila, 26,8% de ácido clorídrico e 10% de nitrogênio. Perfeito? Então, percebam que um exemplo onde a reação que está acontecendo aqui, ó, ela é toda 1 para 1, então ela tem uma relação de 1 para 1. Nessa situação, eu tenho que a quantidade de mols que entram é igual ao número de mols que saem, e que eu preciso calcular qual é a extensão da reação. E para eu calcular a extensão da reação, eu preciso saber quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. A partir sabendo quem é o reagente limitante, eu consigo fazer uma relação extensão e conversão para determinar qual é a quantidade de mols que estão reagindo nessa reação. Percebam que, eu só voltar aqui para mostrar uma situação para vocês, ó. Quando a gente encontrou esse valor aqui, ó, de 26,8 mols reagindo a partir do limitante, esse valor ele fica funcionando para todo mundo aqui, ó. Significa que para cada um desses componentes eu tenho 26,8 mols reagindo.
Então, eu tenho tanto do primeiro, tanto do metano quanto do cloro, eu vou ter 26,8 mols reagindo para cada mol. Como é tudo um por um, então é a quantidade que vai reagir de CH4 é igual à quantidade que vai reagir de Cl2. Então a gente vai usar esse valor sempre. Perfeito? Então agora a gente vai resolver um outro exemplo onde onde a gente tem duas reações químicas. Tá? Então, a gente está falando de múltiplas reações, mas vão ser com duas. A partir, sabendo como faz por duas, para três, quatro é a mesma forma de se resolver. Então, formaldeído, que é o CH2O, é produzido industrialmente pela oxidação catalítica do metanol. Então, metanol está oxidando cataliticamente para produzir quem? Formaldeído e água. Essa é a minha reação desejada. Porém, ou infelizmente, nessas condições empregadas, para a produção economicamente viável do formaldeído, uma fração considerável desse produto reage com oxigênio. Então, ó, eu tenho o metanol oxidando e produzindo formaldeído. Mas nessas condições, esse formaldeído, ele reage também com o oxigênio presente no meio e produz CO e água. Então percebam que a partir do momento que eu favoreço a produção de metanol, essa reação também faz com que esse metanol que está sendo produzido reaja com o oxigênio do meio e produz CO e água. Sendo que essa primeira aqui é a reação desejada e a segunda é uma reação indesejada. Feito isso, ele pede para a gente fazer o seguinte: considere que o reator seja alimentado com metanol. Então, eu vou estar alimentando com metanol esse reator e por 2 vezes a quantidade estequiométrica de ar necessária para a oxidação completa do metanol, considerando a ocorrência simultânea das duas reações. Então percebam que agora, desculpa, ele está falando o seguinte, que é para a gente considerar que a quantidade de ar alimentado é 2 vezes essa razão estequiométrica, ou seja, eu vou alimentar com 2 vezes, deixa eu voltar aqui, eu vou alimentar o oxigênio com 2 vezes mais a quantidade de metanol que eu estou alimentando no reator. Pede para a gente também considerar que está ocorrendo 90% de conversão do metanol e que obtém um rendimento de 75%, que é uma relação produção teórica de formaldeído. Determine a composição do gás de saída do reator. Então, ele quer saber qual é a composição do gás de saída. Ele quer saber a composição de todos esses componentes que estão saindo no reator. Aqui são as duas reações que a gente já viu no slide anterior. E ele pede para a gente adotar uma base de cálculo, certo? Então, vamos utilizar uma base de cálculo aí de 100 mols por hora de metanol. Então, a gente tem um reator, tá? Então, vamos desenhar o fluxograma aqui. A gente tem um reator onde a gente tem uma alimentação, e aí eu estou alimentando aqui com 100 mols de metanol. Então, estou alimentando com 100 mols de metanol. 100 mols de metanol. E quanto de oxigênio está entrando? Pela estequiometria, se eu entro com 100, quanto entraria com oxigênio? 50. Mas ele fala no problema que é para entrar com 2 vezes mais da razão estequiométrica. Então, nós vamos entrar com 2 vezes 50. Então, nós vamos entrar com
100 mols por hora de oxigênio. Entenderam em relação a isso? O problema disse para a gente que a quantidade que a gente tem que entrar de ar é a razão estequiométrica. É 2 vezes a razão estequiométrica. Mas quem está entrando desse ar, quem está entrando na reação? É o oxigênio. Então, ele está dizendo para a gente que é para entrar 2 vezes essa razão estequiométrica. Se eu determinei que a vazão de metanol é de 100 mols por hora, estequiometricamente deveria entrar metade. Ó. Se entra 100 mols aqui, aqui deveria entrar metade, 50. Mas o dobro que vai entrar, então está entrando 100 mols. Quando a gente faz isso, quando o problema fala isso para a gente já sabe que quem é o nosso reagente limitante? É o metanol. O metanol é o reagente limitante, porque estequiometricamente era para entrar 50 mols de oxigênio. Mas como a gente colocou 50 a mais, significa que o oxigênio vai entrar em excesso e o metanol vai estar. É o nosso reagente limitante. Feito isso, a gente sabe que no ar a composição básica é oxigênio e nitrogênio, tem outros gases, mas uma quantidade tão pequena que a gente acaba desconsiderando, e que do ar 79% é nitrogênio e 21% é oxigênio. Tudo bem? Então, guardem essa informação. E aqui vai sair os produtos. Tudo bem? Então, ó, percebam que agora entraram 100 mols e aí está entrando uma outra quantidade aqui, ó, de oxigênio e nitrogênio. Então, eu não sei quanto está entrando aqui, que a gente vai calcular. Então, o problema pede para a gente calcular a fração de metanol, oxigênio, formaldeído, nitrogênio, água, monóxido de carbono. Perfeito? Então, é esse que o problema deu para a gente, que ele quer que a gente calcule. Então, a gente já sabe que desses reagentes que entraram aqui, ó, de metanol e oxigênio, a gente tem uma porcentagem que não vai reagir, então eles vão sair aqui. Por que eu sei disso? Porque eu sei que o rendimento teórico é de 0,75 e que o fator de conversão é 90%. E aí, 90% do reagente limitante e o reagente excesso, a gente já sabe que ele está em excesso, ele vai sair também. Então, ele vai sair a mais aqui. Quer dizer, ele vai sair aqui também. Perfeito? Então, conseguimos criar o fluxograma desse problema que foi nos dado. Então, eu tenho o reator, defini qual é a minha base de cálculo. Então, metanol que está entrando aqui, ó, em 100 mols por hora. A quantidade de oxigênio também está entrando, ela está entrando com o dobro da razão estequiométrica, então era 1 para meio, então se está entrando 100 era para entrar 50, mas está entrando o dobro, então vai entrar 100. Mostrei aqui que a fração que existe no ar de oxigênio e nitrogênio é de 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, e o que a gente quer determinar, e aqui as informações que o programa deu para a gente. 0,75 rendimento teórico, e 0,9 de conversão. Feito isso, na alimentação, então só vamos ver ali na alimentação, qual é a quantidade de ar que vai entrar, tá? Eu sei que 21% é quanto? É de oxigênio. Então, eu estou dizendo que esses 100 mols que estão entrando representam 21%. E 100% representa quanto? Ó, tô fazendo, isso que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Eu determinei qual é a vazão de oxigênio, 100 mols por hora. Eu sei que tem nessa composição, ainda tem nitrogênio. Então, se 100 mols por hora é 21%, 100%, que é a corrente toda, tem quanto?
476,19 mols por hora. Entenderam isso? Perfeito, então. Feito isso, se eu sei que entram 100 mols por hora de oxigênio e que a corrente toda tem 476,19, quanto entra de nitrogênio? A diferença, né? Então, 476,19 menos 100 mols de oxigênio, o restante é nitrogênio. Então, a gente consegue também aqui, ó, podemos até fazer a relação, 476,19 vezes 79% é os 376,19. Então, 376,19 de nitrogênio mais 100 mols de oxigênio tem o total. Então, a gente definiu qual é a vazão total que entra de ar nesse reator. E a gente sabe que o nitrogênio ele não participa dessa reação, então essa quantidade de nitrogênio que entrou aqui é a mesma quantidade de nitrogênio que vai sair do reator, porque ele não participa da reação. Vamos determinar a extensão das reações. Então, como a gente falou na aula de quarta-feira passada, quando a gente tem mais de uma reação, cada uma delas tem uma extensão da reação. Ou seja, qual é a extensão da reação, qual é o número de mols que reagem na primeira reação e qual é o número de mols que reagem na segunda reação. Como que a gente faz isso? Então, vamos fazer aqui pela aquela relação extensão das reações que a gente tem. Então, a extensão da reação é o quê? É o que reage dividido pela coeficiente estequiométrica. Então, a extensão da reação é qual é o fator de conversão da primeira reação? Ele falou para a gente, ó. A reação da primeira reação, ó, da reação desejada, é 0,9. Então, menos 0,9 vezes 100, que é o número de mols de metanol que entram, dividido pelo coeficiente estequiométrico do metanol. Então, o metanol aqui, ó, é 1, como é reagente, menos 1. Então, a gente conseguiu calcular que a extensão da reação dessa primeira reação é de 90 mols que estão reagindo. Ou seja, 90 mols estão reagindo de metanol, que está reagindo com 45 mols de O2 e produzindo essas duas reações. Perfeito? E como que a gente vai fazer da segunda reação agora? Então, aí que vem o problema, né? Por quê? Porque se a gente tivesse o fator de conversão da segunda reação, a gente faria do mesmo jeito e conseguiria calcular. Só que a gente também não saberia quanto tem de formaldeído, porque eu não sei qual é a quantidade de formaldeído que entra, porque essa quantidade de formaldeído que entra aqui depende da quantidade de formaldeído que é gerada na primeira reação. Então, vamos fazer um balanço molar de formaldeído. Como que a gente faz o balanço molar de formaldeído? Então, qual é o número de formaldeído que está saindo? É a quantidade de formaldeído que está entrando, mais a quantidade que está reagindo na primeira reação, mais a quantidade que está reagindo na segunda reação. Então, a quantidade de mols de formaldeído que está saindo é igual. Quanto de formaldeído que está entrando? É zero. Não está entrando nada, só está entrando metanol e o ar. Mas qual é o coeficiente estequiométrico do formaldeído na primeira reação? Esse valor aqui, ó. Então, esse valor aqui é 1. Mas como é produto, positivo. Vezes a extensão da reação 1. Mais da reação 2. Qual é a extensão, qual é o coeficiente estequiométrico do formaldeído aqui nessa segunda reação?
é 1. Mas como ele é reagente, é negativo, menos 1 vezes a extensão da reação 2. Não está entrando nada de formaldeído no reator, tá? Não entra nada, só entra metanol e o ar. Só voltando aqui, a gente calculou qual é a quantidade de que reage na primeira reação. Então eu sei que é 90, e eu fico com uma equação o quê? Eu fico com uma equação do número de mols de formaldeído que sai, tendo como função quanto reage da segunda reação, ou seja, qual ele fica sendo uma função da extensão da reação da equação 2. Então eu preciso encontrar qual é essa extensão para conseguir calcular esse valor. Feito isso, o que sobrou para a gente foi a única informação que a gente não utilizou ainda, que ele fala que o rendimento é 75%, e ele fala que é teórico, né? Então, o teórico significa que é a quantidade de formaldeído gerado, produzido, então é produto, em relação ao reagente teórico. Quem é o teórico ali? É a quantidade de metanol. Dessa forma, a quantidade de formaldeído que eu produzo é quantidade de metanol teórico, então está entrando 100, então lembram disso, está entrando 100, não como ele deu essa informação aqui de 75% teórico, não é o que está reagindo, mas sim o total que está entrando, a quantidade total que está entrando. Feito isso, ó, 100 vezes 0,75, então qual é o número de mols de formaldeído que está saindo? Então, eu tenho número de mols de CH2O ou de formaldeído gerado é de 75 mols por hora. Perfeito em relação a isso? Então, a gente volta, já que a gente conseguiu calcular, então agora a gente tem esse valor aqui, ó. Então, a gente vai calcular quem? Quanto está reagindo na segunda reação. Então, a gente substitui ali, vai ficar 75, que é igual a ε1 menos ε2, ou extensão da reação 1 menos a extensão da reação 2. Como eu sei qual é a extensão da reação 1, eu sei que vale 90, então a extensão da reação 2, 15 mols reagindo. Ou seja, na primeira reação, eu tenho uma extensão da reação de 90 mols reagindo, e na segunda, eu tenho 15 mols reagindo relativo à extensão. Agora a gente faz um balanço molar. Então, número de mols de metanol que está saindo, ele é igual a 100, que é a quantidade que entrou, menos a quantidade que reagiu. Quem é esse que reagiu? É a extensão da reação. Como o metanol só está na primeira reação, então, a gente sabe que a extensão da reação é 90, então vai ficar 90 vezes o coeficiente estequiométrico, é 1. Como é reagente, menos. Então vai ficar 100 menos 90, 10 mols por hora. Ou seja, no reator entraram 100 mols por hora de metanol. Quanto reagiu? 90. Portanto, quanto vai sair? 10. Fazer a mesma coisa para o oxigênio, só que agora o oxigênio ele está presente, ele está presente nas duas reações. Então, quantos mols de oxigênio entraram? Também entraram 100. Lembra que ele entrou o dobro da razão estequiométrica? Então, se entrou, era para entrar 50 e entrou o dobro, então entraram 100. Menos da primeira reação, quer dizer, das duas reações ele está como reagente. Então, por isso que eu vou ter dois valores negativos aqui. O coeficiente estequiométrico dos dois também é meio, só que aqui, ó, na primeira reação, quanto reage dele? 90. E da segunda? 15. Então, lembra que a extensão da reação da segunda reação é 15. Então, aqui é o 15 e aqui é 90. Fazendo todo o cálculo, quanto vai sair
de oxigênio? 47,5. Quanto entrou? 100. Então, ó, entrou 100, reagiu 52,5 e saiu 47,5. Mesma coisa agora para a água. Quanto entrou de água no reator? Nada, não entrou nada. Quanto está saindo? Ó, os dois estão, nas duas reações a água está como produto, então aqui, ó, os dois valores são positivos, e os dois, nas duas reações, o coeficiente estequiométrico é 1. Então, por isso que aqui é 1 e aqui também é 1. Da primeira reação, quanto reage? 90, que é a extensão da reação da primeira reação, e da segunda, 15 mols. Portanto, 90 mais 15, 105 mols por hora saem do reator. De monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono, ele só da segunda reação. Quanto entrou? Não entrou nada de monóxido de carbono. Qual é o coeficiente estequiométrico dele? É 1 e é positivo porque é produto, vezes quanto reagiu? 15. 1 vezes 15, 15 mols por hora de CO que são produzidos pela segunda reação. Portanto, qual é a composição que a gente tem da corrente total que está saindo? Quanto entrou aqui de... quanto está saindo de metanol? 10. De oxigênio, 47,5. De água, 105. De monóxido, 15. E por que deu 628? Porque ainda tem a quantidade de nitrogênio, que era de 376,19. Então, por isso que esse valor ficou alto. Tá? 376,19 é só de nitrogênio que não participou da reação. Então, a composição de metanol é a composição de metanol que está saindo dividido pela quantidade total, 628,69, vezes 100, para que a gente tenha em termos percentuais. Então, daquela composição de saída do reator, 1,6% é quem? É metanol. É metanol que não reagiu. De oxigênio, mesma coisa. Qual é a quantidade que está saindo de oxigênio em relação à quantidade total, 628,69? Então, eu tenho 7,6% de oxigênio que não reagiu. Então, 7,6% de todo o oxigênio que entrou, ele não reagiu. E ele está saindo aqui. Formaldeído. Mesma coisa. A quantidade de formaldeído que está saindo, dividido pelo número total da corrente. Então, eu vou ter que 11,9% da saída do reator é quem? É formaldeído. E a mesma coisa para a água, 16,7% da corrente que está saindo é água, e de monóxido de carbono, 2,4% que está saindo é quem? É monóxido de carbono. E nitrogênio, como é a maior quantidade que está saindo ali, ó, que não reagiu, quase 60% é nitrogênio daquela reação. Perfeito? Então é importante entender aqui, ó, que essa quantidade de monóxido de carbono que foi produzido foi por quê? Porque uma parte desse formaldeído ele acabou reagindo com oxigênio para produzir o monóxido. Então o objetivo é produzir uma quantidade maior de formaldeído, mas a gente não consegue fazer isso por quê? Porque uma parte acaba produzindo CO, monóxido de carbono. Perfeito? Então isso nós utilizamos aqueles conceitos da aula passada com relação à parte introdutória e utilizamos no balanço de massa com reação química.
Então, a gente viu no primeiro exemplo que era uma reação química onde a gente tinha conversão de menor que 100%, e no segundo exemplo, a gente fez o mesmo conceito, só que agora a gente tem nós tivemos duas reações químicas. Então, entendam como que a gente precisa calcular a extensão da reação das duas para conseguir fazer o balanço. Então, o nosso balanço aqui, ó, vou voltar aqui. Então, o nosso balanço de cada um desses componentes, de metanol, de oxigênio, de formaldeído, de monóxido de água, eles precisam ser feitos em relação ao que entrou, o que reagiu e o que vai sair aqui. É isso que a gente fez nesses dois exemplos. Tudo bem? Então, por hoje era isso que a gente tinha para falar. Lembrando que na quarta-feira a gente vai dar continuidade do que a gente está parando aqui. Então, a gente vai para a aula 9. Então, a gente vai dar continuidade a esse conceito, essa parte conceitual que a gente falou hoje, tá certo? E daí, na segunda-feira que vem, a gente tem uma continuação para recuperar as aulas que a gente teve um déficit aí devido a algumas atividades que nós tivemos no campus. Tudo bem? Daí, qualquer dúvida, a gente pode conversar. Vocês podem passar na minha sala, a gente conversa para tirar dúvidas em relação a esses exercícios que eu resolvi e esses conceitos também, tá bom? Daí a gente volta a conversar. Perfeito, então, pessoal. Por hoje, então, era isso e a gente volta a conversar semana que vem. Quarta-feira, desculpa. Um abraço e boa semana. Tchau, tchau, Graziela. Tchau, Sabrina.